Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estou aqui para falar de um homem a quem muito eu amo. Normalmente as crianças nascem a chorar, mas foi a sorrir que ele nasceu. E diferente de muitos de nós, o seu pai ele não conheceu. E quando tinha apenas 6 anos de idade, a sua mãe ele perdeu. Mas graças a Deus, mesmo sendo órfão, muito bem educado, ele cresceu. Tanto que foi sempre com honestidade e seu próprio esforço que ele viveu. Até os 40 anos de idade, ninguém dele reclamava. E se depois disso tudo mudou, não foi porque o seu caráter piorou, e sim porque melhorou. E uma coisa é certa, a beleza do seu caráter e da sua mensagem a muita gente incomodou, porque era o respeito, a honra e a honestidade que o caracterizavam, razão pela qual era admirável e admirado, e dentre as suas qualidades estava Al-Amin, aquele em quem todos confiavam. E foi quando nem ele nem ninguém esperava, ali no lugar em que ele costumava meditar e do seu Senhor se recordar, que Jibrail com o comando de Deus desceu e a primeira ordem que recebeu foi para ler. E obviamente ele ficou totalmente assustado porque não sabia escrever e muito menos ler, mas porque a ordem foi Deus quem deu, ele finalmente leu. Afinal, ele foi escolhido para desempenhar a difícil missão de guiar a humanidade da escuridão para o caminho da retidão através de uma bela religião chamada Islã, ou em português Islão, cujas bases são a bela tradição deste homem, o Sagrado Alcorão, que é um livro que tem resposta para qualquer questão e não importa o problema, o Alcorão tem sempre a solução. E quem quer que ache que foi uma simples missão está totalmente enganado, porque apesar de ter sido o melhor homem a pisar a face da terra, ele foi muito perseguido e torturado, e muita gente era contra aquilo que ele vinha ensinando, a mensagem que ele vinha espalhando e a religião para a qual ele vinha chamando, razão pela qual contra ele e seus companheiros foram levantadas muitas guerras, tanto que mesmo amando muito teve que deixar a sua terra natal para continuar a espalhar o Islão na base da sua excelente tradição e do Sagrado Alcorão. E sinceramente, até hoje eu não entendo como é que as pessoas perseguiam e até hoje perseguem a um homem que tudo que fazia era para acabar com a idolatria, com os dias de pecado e ignorância que antes dele eram fenômenos em total abundância. Eu não entendo como é que alguém poderia odiar a um homem com uma face tão bela que até mais do que a lua chegava a brilhar, que sempre esteve preocupada comigo e consigo, tratando a toda a gente com um belo sorriso, preocupado em ajudar ao necessitado, alimentar o esfomeado, alegrar ao preocupado e socorrer ao injustiçado. Mas também não poderíamos esperar menos de um homem que constantemente chorava. De seu Senhor, em todas as ocasiões, ele se recordava. Na dificuldade, ele suplicava e implorava. Na facilidade e felicidade, ele louvava e exaltava. Foi um homem totalmente entregue a Deus e muito esforçado no cumprimento da missão que Deus lhe havia confiado em 63 anos, do primeiro ao último dia, sem nunca nada ter roubado. Foi vítima de muitos insultos, mas por ele ninguém nunca foi insultado. Em 23 anos o Alcorão lhe foi revelado e depois desse tempo a sua mensagem espalhou e com a ajuda do seu Senhor havia completado, o que significava que o seu tempo na terra havia terminado e por causa disso para junto do seu Senhor ele foi levado, depois de uma vida cheia de dificuldades sem uma vez sequer ter reclamado. E assim ele não aguarda senão o dia em que todos seremos ressuscitados. Mas eu não entendo como é que mesmo sabendo que no dia em que será ressuscitado e levantado, ele estará totalmente preocupado, não consigo mesmo, nem com sua família, mas sem saber que antes dele nenhum homem foi ressuscitado e que até ali Deus a ninguém julgou, não quererá saber senão como o seu povo terminou. E ainda assim, nós respeitamos o seu legado e a sua tradição é algo que só praticamos quando desejamos. Para aprender e praticar a sua religião, nós nunca nos esforçamos. As ordens de Deus nós negligenciamos e a tradição deste homem constantemente contrariamos. Respeitador e benfeitor, um verdadeiro e autêntico professor, e mesmo assim nós continuamos a negligenciar o legado do homem que foi enviado como misericórdia da parte do nosso Senhor, e no dia do juízo final, a favor dos seus, ele será intercessor. Eu só acho que deveríamos respeitar mais alguém que por nós foi tão castigado. Só acho que devíamos seguir, ao invés da inovação, a tradição do profeta do Islão, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.